Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, hoje vamos resolver questões de depreciação. Só que desta vez vamos resolver questões de depreciação da banca Sebrasp-Cesp, tá? Aí aqui nós já temos a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: uma companhia adquiriu uma máquina destinada à fabricação de peças automotivas, comprometendo-se a efetuar o pagamento ao fornecedor no prazo de 6 meses, por um valor superior ao preço que pagaria se a transação tivesse sido realizada à vista. A vida útil estimada da máquina é de 5 anos, podendo ela, ao final desse período, ser negociada no mercado por um valor estimado a 30% de seu preço na data de aquisição. Pessoal, esses 30% aí é o chamado de valor residual, tá certo? Valor residual. Então, o valor residual é de 30%. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando o disposto na legislação societária e no pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, que trata dos critérios de reconhecimento e mensuração aplicáveis a bens da espécie. A depreciação provocará redução do valor contábil da máquina ao longo de sua vida útil, devendo tal redução ocorrer por meio do registro a débito de uma conta retificadora do ativo. Pessoal, essa questão está certa ou está errada? Esta questão está certa ou está errada? E aí, pessoal, está certo ou errada essa questão? Está errada, tá, pessoal? Por que que está errada? Porque, pessoal, ele está falando aqui, ó, a débito de uma conta retificadora do ativo, tá? Veja que o reconhecimento de uma depreciação, pessoal, é isto aqui, ó, débito, despesa de depreciação, ó, despesa de depreciação, tá certo? Isso aqui é uma conta de resultado, pessoal, isso aqui é uma conta de resultado e eu vou creditar depreciação acumulada. Depreciação acumulada. É uma conta retificadora do ativo, ó, retificadora do ativo, tá? Então, olha o detalhe, ó, ele está dizendo a débito de uma conta retificadora do ativo. Aqui está o erro da questão, tá, pessoal? Então, veja que o débito foi uma despesa, ó. O débito foi uma despesa, tá? Então, feito isto, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a segunda questão. Uma companhia adquiriu uma máquina destinada à fabricação de peças automotivas, comprometendo-se a efetuar o pagamento. Boa noite a todos, o pessoal está dando boa noite aí. Uma companhia adquiriu uma máquina destinada à fabricação de peças automotivas, comprometendo-se a efetuar o pagamento ao fornecedor, no prazo de 6 meses, por um valor superior ao preço que pagaria se a transação tivesse sido realizada à vista. A vida útil estimada da máquina é de 5 anos, podendo ela, ao final desse período, ser negociada por um valor estimado equivalente a 30% de seu preço na data de aquisição. Então, pessoal, 5 anos é a vida útil da máquina. 30% é o valor residual, tá? Aí o que ele diz ainda? Com base nessa situação hipotética, julgo o item a seguir, considerando o disposto na legislação societária e no pronunciamento técnico como de pronunciamentos contábeis, CPC, que trata dos critérios de reconhecimento e mensuração aplicáveis a bens de espécies. Caso a companhia venha a utilizar o método linear, o valor da depreciação anual da máquina será igual ao montante resultante da aplicação de 20% sobre o custo de aquisição. Pessoal, esse item está certo ou errado? Esse item está certo ou errado? Esse item está errado, tá? Pessoal, olha o que a questão está perguntando. Ó. Ele está dizendo que você comprou uma máquina por 100 mil, tá certo? Ó, o custo foi 100 mil.
Tá certo? Ele está dizendo isto, que o custo da máquina foi 100 mil. E o que é que ele está perguntando? Caso a companhia venha a utilizar o método linear, o valor da depreciação anual da máquina será igual ao montante resultante da aplicação da taxa de 20% sobre o custo de aquisição. Pessoal, veja que a vida útil dela é 5 anos, tá? Então, seria 20%, tá? Seria 20% se não tivesse o valor residual. Então, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Que eu comprei uma máquina, vamos supor que eu comprei por 100 mil, ó. Aí ele está dizendo que a máquina vale 5 anos e o valor residual é 30%. Então, aqui, pessoal, ó, custo de aquisição menos valor residual, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 100 mil menos 30 mil, porque o valor residual é 30%, tá? Então, veja que o valor depreciável é de 70 mil. Pessoal, se é 70 mil, aí você vai olhar aqui, ó, como são 5 anos a vida útil, então é 20% por ano, tá certo? Então é 20% por ano a depreciação, 20% por ano. Mas acontece que a questão quer saber se esses 20% é sobre o custo de aquisição. Não, é sobre o valor depreciável, tá certo? Então, esses 20% não é sobre o custo de aquisição, é sobre o valor depreciável. Para essa questão estar certa, pessoal, para essa questão estar certa, não teria que ter o valor residual, tá? Se o valor residual fosse zero, aí a questão estaria certa. Mas como o valor residual é 30%, então a taxa de depreciação não vai ser 20%, tá certo? Conseguiram entender essa segunda questão ou não? Quem não conseguiu entender, pode falar, pessoal, que eu explico novamente. Quem não tiver entendido, pode falar que eu explico novamente, tá? Então veja o seguinte, ó, como é 5 anos, pessoal, cada ano é 20%, tá? Então a depreciação anual, você vai ter uma taxa de 20%. Só que a questão está perguntando que se é sobre o custo de aquisição. Não é sobre o custo de aquisição, tá? É sobre o valor depreciável. Então, por isso que a questão está errada, tá certo? Vamos para a próxima, a terceira. A terceira diz o seguinte: ainda sobre o registro de transações pelo sistema contábil da entidade em geral, julgo o item que se segue. O reconhecimento contábil da perda por desvalorização de ativos imobilizados não deverá afetar a despesa de depreciação dos referidos ativos em períodos futuros. Pessoal, esse item também está errado. Por quê? Porque a gente vai estudar um pouco mais à frente sobre essa perda por desvalorização, tá? Aí você tem aqui um ativo, ó. Tá aqui o ativo, tá? Eu tenho um ativo aqui, ó. Eu tenho um veículo. Aí, pessoal, esse veículo vale 100 mil. Aí eu tenho uma depreciação acumulada, ó. Depreciação acumulada de 20 mil. E eu tenho uma perda por impairment. Aliás, eu tenho só isso aqui, pessoal. Então, neste momento, a base da minha depreciação vai ser 80 mil, tá certo? Agora, se eu tiver isto aqui, ó, um veículo valendo 100 mil, o custo histórico dele, tá? Tem uma depreciação acumulada de 20 mil e tem uma perda por impairment, pessoal, perda por impairment, tá? De 10 mil, ó. Veja que o meu valor contábil agora é quanto? O meu valor contábil agora é 70 mil. E a depreciação vai ser como? A depreciação vai ser a partir dos 70 mil. Então, o que é que acontece? Ó? O reconhecimento contábil, eu reconheci contábil, pessoal, essa perda aqui, ó, reconhecimento contábil, tá? Da perda por desvalorização de ativos imobilizados, não deverá afetar a despesa de depreciação. Errado, pessoal. Vai afetar. Vai afetar. Veja aqui, ó, nesse primeiro momento aqui, ó,
não tinha perda por impairment. No segundo momento, eu coloquei um exemplo aqui com perda por impairment. Então, afetou aqui o cálculo da depreciação, tá certo? Então, o item está errado. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz: com relação à exaustão contábil, julgo o item a seguir. O método das unidades produzidas é adequado para o cálculo de exaustão de campos petrolíferos. Pessoal, esse item está correto. O método mais adequado, pessoal, para exaustão é o método das unidades produzidas, tá? Por quê? Vamos só dar um exemplo aqui, pessoal. Ó, aqui eu comprei, aliás, eu estou fazendo um contrato com uma empresa para locar esse campo aqui, pessoal. Esse campo aqui é uma pedreira, tá certo? Aí o que é que acontece? Quando o cara vai alocar aqui essa pedreira, ele vai dizer qual é a quantidade de pedras que tem aqui. Então, ele vai dar em volumes a quantidade de pedras. Então, qual é o mais adequado? O mais adequado é você alocar esses valores de acordo com o que você vai utilizando durante o período. Então, pessoal, o mais adequado para a exaustão é o quê? Unidades produzidas, tá? Então, esse item está verdadeiro. Vamos para a quinta questão. A quinta questão, pessoal, já responde a quarta questão. Olha aqui, ó. Aliás, a quarta questão já responde a quinta questão. Com relação à exaustão contábil, o julgo item se segue. A exaustão é inaplicável a recursos florestais. Pessoal, esse item está certo ou errado? Esse item está certo ou errado? Mandei o PDF, tá, pessoal? Eu mandei o PDF, tanto mandei o PDF tanto das questões, como eu mandei também um PDF sobre é, o, a parte teórica, tá? Então, aqui, ó, a exaustão é inaplicável a recursos florestais. Pessoal, isso aqui está errado. É só você verificar aqui, ó. Depreciação. Depreciação, pessoal, é para imobilizados. Aí você tem aqui, ó, amortização. A amortização é para intangíveis. E exaustão, exaustão é para campos florestais, tá? Minas. Então, pessoal, é para recursos naturais. Recursos naturais. Tá certo? Então, ó, é inaplicável. Errado, pessoal. A exaustão é aplicável a recursos florestais, tá? Então, o gabarito está errado. Vamos para a sexta questão. A exaustão deve ser registrada no ativo circulante da empresa. Errado, pessoal. Tanto faz ser exaustão, depreciação ou amortização, deverá ser registrada onde? No ativo não circulante. Então, o item está errado, tá certo? Vamos para a sétima questão. Só tomar água aqui, pessoal. O valor residual de um recurso natural é desprezado no cálculo da exaustão contábil. Pessoal, esse item também está errado. Veja que tanto faz ter recurso natural, ativo imobilizado ou ativo intangível, pessoal, você utiliza o valor residual, tá certo? Você utiliza o valor residual, você não despreza o valor residual. Então, esse item está errado, tá certo? Vamos para a oitava. Julgo o item a seguir referente a parâmetros de projetos. Depreciação é a perda que ocorre quando os ativos envelhecem e perdem valor. Verdade ou falso, pessoal? Essa daí. A 8, verdade ou falsa?
Certo, muito bem, pessoal. Então, a depreciação é a perda que ocorre quando os ativos envelhecem. Então, esse item está verdadeiro. Vamos para 9. Acerca da depreciação, baixa patrimonial e alienação, julgo o item a seguir. A depreciação de terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos deverá ser registrada ao longo do tempo e seu valor residual apurado na venda e registrado na conta de resultado. Tá certo ou errado, pessoal? Essa 9. A 9 está errado, pessoal. Ó, primeiramente aqui, ó, um detalhe, tá? A depreciação de terrenos. Pessoal, terrenos não é depreciável, tá? Somente se for um terreno, se for típico assim, um recursos florestais, um terreno que é uma pedreira, aí sim esse terreno vai ser depreciado, tá? Então, aqui já temos o primeiro erro da questão. O segundo erro, pessoal, o valor residual, quem determina é a empresa, tá? O valor residual é uma estimativa, tá? Esse valor residual, ele é imaterial, ele não é registrado, então ele não é registrado em nenhuma conta, tá? Então, por isso que o item está errado. O valor residual você vai ser utilizado somente para o cálculo da depreciação, pessoal, somente para o cálculo. Ó. Aqui temos o custo, aqui temos o valor residual, aqui nós temos a vida utilizada e aqui nós temos a vida útil. Então, a gente só utiliza esse valor residual, pessoal, para o cálculo da depreciação. E esse valor residual é uma estimativa que a empresa acha que vai vender esse terreno ao final de determinado período, tá? A questão 10. A respeito da avaliação e mensuração de ativos patrimoniais, de itens patrimoniais, ativos e passivos, julgo item subsequente. Caso a indústria utilize um maquinário composto por diversas partes de valor expressivo em relação ao valor total da máquina, é recomendável que se apure a depreciação da máquina e contabilize, considerando o equipamento como um todo. Pessoal, o CPC diz o seguinte: caso a empresa utilize uma máquina, tá? E essa máquina seja composto por diversas partes de valor expressivo, então você vai depreciar cada uma dessas partes expressiva. Vamos dar um exemplo bem simples. Um avião, pessoal. Um avião, uma aeronave, tá? Então, quando você vai depreciar uma aeronave, você deprecia aqui, ó, o motor, tá certo? A parte ali da fuselagem, né? Você vai depreciar as asas do avião, tá certo? Então, o avião, a parte dele ali, você não deprecia o avião como um todo, vai depreciando de acordo com as partes. Por quê? Porque uma parte você pode substituir uma parte do avião e esse avião ficar melhor do que o que estava antes. Então, pessoal, isso aí a gente vai depreciando de acordo com as peças, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, caso uma indústria utilize um maquinário composto por diversas partes, agora aqui, pessoal, ó, de valor expressivo, tá? Se não for de valor expressivo, aí você vai depreciar como um todo. Por exemplo, uma máquina de uma máquina de lavanderia é composta ali praticamente só uma parte. Então, ali, pessoal, vai ser considerado como um equipamento todo, tá? Então, neste caso aqui, o item está errado. Vamos para a 11. A 11 diz o seguinte: a respeito de contabilização de operações contábeis, julgo o item que se segue. Um ativo temporariamente retirado de uso deve continuar sempre depreciado, exceto se já estiver totalmente depreciado ou se o método de depreciação adotado estiver diretamente vinculado ao seu uso. E aí, pessoal, falso ou verdadeiro? A 11 está certo ou errado? A 11 está certo, tá, pessoal? O que que acontece, ó? Eu tenho aqui uma máquina, pessoal, ó. Aqui é uma máquina, tá? O método de depreciação dessa máquina é o método linear.
Aí o que é que acontece? Essa máquina aqui quebrou, pessoal. Esta máquina quebrou, tá certo? Aí ela ficou parada, ó. Ela ficou parada. A depreciação vai parar ou vai continuar, pessoal? Desta máquina, enquanto ela estiver quebrada, a depreciação continua ou para? A depreciação continua, tá certo? Então, ó, um ativo temporariamente retirado de seu uso deve continuar sendo depreciado. Então, se a máquina estiver parada ali, ela deve ser depreciada, tá certo? Agora, outro detalhe, pessoal. Quando é que a gente para de depreciar uma máquina? A gente para de depreciar uma máquina, pessoal, se ela for de acordo com as unidades produzidas. Por exemplo, pessoal, eu comprei aqui uma máquina, ó, tá aqui a máquina, tá? Esta máquina, ela vai ter uma estimativa de 80 mil unidades produzidas. Tá certo? Então, aqui eu vou fazer a depreciação dela através de quê? Através das unidades produzidas. Aí, pessoal, no primeiro ano aqui, ó, eu produzi 20 mil. No segundo ano, eu estou sem dinheiro, sem capital de comprar matéria-prima, pessoal. Aí eu só fui comprar matéria-prima em agosto. Aí depois que eu comprei a matéria-prima, quando eu produzi 30 mil unidades. Então veja, pessoal, que aqui, ó, a minha depreciação vai continuar, ó, 20 mil, 30 mil. Esse período que eu fiquei parado aqui, ó, não importa. Por que que não importa? Porque aqui a depreciação será pelas unidades produzidas. Se eu ficar o ano todinho parado, pessoal, e no último dia do ano eu produzir as 30 mil unidades, a depreciação vai ser baseada nessas 30 mil unidades, tá? Eu disse aqui uma coisa bem absurda aqui por último dia do ano, só para a gente entender. Então, se for um imobilizado, pessoal, e for o método da linha reta, parado, ele é depreciado, tá? E se for das unidades produzidas, se ele tiver parado, ele não é depreciado, vai ser depreciado de acordo com as unidades produzidas, tá joia? Vamos para a próxima. Impressora acha que funciona assim, eu não sei, vai depender também das empresas, Vinícius, vai depender das empresas, tá? Vamos para a 12, pessoal, a 12ª. Julgo o item subsequente relacionado à escrituração contábil e à função e ao funcionamento de contas patrimoniais e de resultado. A depreciação gera uma despesa, cuja origem é a redução do valor de ativos, provocada por uso, obsolescência ou ação da natureza. Certo ou errado, pessoal, essa 12? Essa 12 está certo, muito bem. Pessoal, ó, depois pega essas questões, tá? Que elas são mais teóricas, aí você vai lá e resolve novamente, tá? Teve dúvida? Teve dúvida, manda um WhatsApp para a gente, tá? Vamos para a próxima, a 13. No que se refere a lançamentos contábeis diversos, julgo o item que se segue. Considere os seguintes eventos. Uma indústria adquiriu um equipamento produtivo pelo valor de R$ 300 mil, incorrendo em mais R$ 15 mil para colocar o bem em condições de utilização. Após esses procedimentos, as operações foram iniciadas. A depreciação do equipamento é realizada de acordo com a sua capacidade produtiva. Estima-se em 3 milhões de peças, tendo sido prevista uma produção de 450 mil peças durante o primeiro ano de atividade. A empresa trabalha com valor residual de imobilizado de 10%. Nessas condições, a contabilização da depreciação do primeiro ano de atividade deverá ser como apresentada a seguir: despesa de depreciação, depreciação acumulada no valor de 45 mil. Vamos ver, pessoal, se esse item está certo ou verdadeiro, tá? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem essa questão aí.
E aí, pessoal, tá certo ou errado? Aí, pessoal, ó, bora lá. Considere os seguintes eventos. Uma indústria adquiriu um equipamento, tá? Deixa eu ver quem foi que respondeu aqui. Aqui, ó. Uma indústria adquiriu um equipamento produtivo pelo valor de 300 mil. Então, pessoal, 300 mil, tá? Incorrendo em mais 15 mil para colocar o bem em condições de utilização. Então, o custo foi de 315 mil, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 315 mil. Após esses procedimentos, as operações foram iniciadas. A depreciação do equipamento é realizada de acordo com sua capacidade produtiva, estimada em 3 milhões de peças. Então, aqui, pessoal, 3 milhões de peças, ó. 3 milhões de peças é a capacidade produtiva, ou seja, é a vida útil dele, tá? Tendo sido previsto uma produção de 450 mil durante o primeiro ano. Então, pessoal, a minha vida utilizada foi de 450 mil, tá? A empresa trabalha com um valor residual de 10% do imobilizado. Pessoal, quanto é 10%? 10% é 31.500, tá? Nessas condições, a contabilização da depreciação do primeiro ano deverá ser. Então, pessoal, é só fazer aqui as continhas, tá? 315 menos 31.500, 315 menos 31.500 vai dar igual a 283.500, que multiplica 450 mil sobre 3 milhões. Tá certo? Eu já posso cortar aqui, ó, esses três zeros com esses três, esse zero com esse zero, então vai ficar 2.835 vezes 45 dividido por 300, que vai dar igual a 42.525. 42.525 é a minha depreciação anual. Então, pessoal, neste caso aqui, ó, o item está errado, tá? O item está errado. 42.525 é a depreciação anual. Conseguiram entender, pessoal? Conseguiram entender? Sim, sim, sim. Ok. Vamos para a próxima, tá? Vamos para a próxima. A 14, pessoal. A 14, ó. A empresa Alfa adquiriu a outorga de concessão para operar telefonia móvel na região beta por 20 anos. Isso aqui, pessoal, é um ativo intangível, tá? Então, quando a gente adquire uma concessão para operar uma telefonia, para operar um. Como é aquele negócio quando o cara vai na estrada que tem que pagar? Um pedágio. Então, isso aí chama-se ativo intangível, tá? O valor desembolsado para a obtenção da concessão foi 3 milhões. A partir da situação hipotética precedente, julgo o item seguinte relativo a reconhecimento e mensuração de concessões. Ao final de 5 anos de concessão, 5 anos, você tem 5 anos de amortização, tá? O ativo relativo à concessão de telefonia móvel deverá ser apresentado no balanço patrimonial. 3 milhões aqui, pessoal, e eu vou ter uma amortização acumulada. Vamos ver se é de 750 mil. Aí você faz isso, pessoal, ó, do mesmo jeito, ó, do mesmo jeito, tá certo? Aí aqui, ó, a empresa Alfa adquiriu a outorga de concessão para operacionar por 20 anos. Então, 20 anos, pessoal, é aqui, ó, 20, tá? O valor foi 3 milhões. 3 milhões, ó.
A partir da situação hipotética, ou seja, o valor residual zero, ao final de 5 anos de concessão, 5 sobre 20. Então, pessoal, vai ficar 3 milhões que multiplica 5 sobre 20, tá certo? Então, como é que você faz aqui, ó? Você faz as continhas aqui, ó. Aqui é, simplifico por 5, tá? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. 3 dividido por 4, 750 mil. Então, o gabarito, pessoal, está correto, 750 mil, tá? Vamos para a 15ª questão. A 15ª. Julgo o item a seguir relativo às operações contábeis diversas. Suponha que um veículo adquirido por uma entidade há 2 anos por 75 mil tenha sua vida avaliada em 5 anos em um valor residual de 20% de seu preço de aquisição ao final de seu uso produtivo. Então, pessoal, eu comprei esse bem por 75 mil, tá? A vida dele vale 5 anos e ele quer saber que se ao final do ano, ó, e um valor residual de 20% de seu preço de aquisição. Nessa situação, a entidade proprietária do veículo deve mensalmente realizar a seguinte contabilização. Então, pessoal, veja que ele quer a depreciação mensal. Como é que você faz aqui a mensal, pessoal? Do mesmo jeito, ó. Do mesmo jeito, tá? Do mesmo, pessoal, esse desenho aqui, ó, pode ter certeza, pode procurar na internet. Não tem nenhum desenho melhor do que este aqui para você resolver questão de depreciação. Como a questão que é mensal, pessoal, ó, é um mês. Opa, deixa eu apagar aqui. É um mês, ó. Um mês, tá certo, ó? Um mês. E a vida útil, pessoal, é de quantos meses? A vida útil é de quantos meses? A vida útil é de 60 meses, ó. 60 meses, tá? Quanto é o valor dele? O custo? O custo foi 75 mil. Quanto é o valor residual? 20% de 75 mil. Vamos ver aqui, pessoal. 20% de 75 mil. Ó. 75 mil vezes 0,2, que vai dar 15 mil, tá certo? 15 mil, pessoal. 15 mil. Agora aqui, ó, 75 menos 15, 60 mil. 60 mil vezes 1 sobre 60 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 1.000. Então, o item está o quê, pessoal? O item está correto, tá? O item está correto. O item está correto. Conseguiram entender, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos para a 16, tá? Vamos para a 16. A 16. A 16 diz o seguinte, ó. 16. No que se refere ao ativo imobilizado e ao ativo intangível, julgue o próximo item. Suponha que uma certa entidade tenha adquirido por 1 milhão um equipamento produtivo, cuja capacidade produtiva, critério para sua depreciação, tenha sido estimada em 100 milhões de unidades de determinado produto. Suponha ainda que a entidade trabalha com a estimativa de valor residual de 10% sobre o valor de aquisição e que, ao longo do primeiro período de operação, o equipamento tenha produzido 18 milhões de unidades. Nessas condições, ao final do referido período, ou seja, no referido de 1 ano, tá? Ao final do período de 1 ano, que não é isto, o valor contábil líquido do equipamento deve ser 738 mil. Vamos ver, pessoal, ó. Eu faço isso aqui. Primeiro eu vou saber o valor contábil dele, ó. 1 milhão menos a depreciação. Aí a questão quer saber isto aqui, pessoal. A questão quer saber se esse valor é 738 mil, tá certo? É isto que a questão quer saber, ó. Aí como é que eu faço? Eu faço do mesmo jeito, pessoal. Do mesmo jeito, ó. Uma entidade adquiriu por 1 milhão. Tá aqui, ó. 1 milhão.
O equipamento produtivo, cuja capacidade produtiva, critério para sua depreciação, tenha sido estimada em 100 milhões. Então, a vida útil dele é de 100 milhões de unidades de determinado produto. Suponha ainda que a entidade trabalhe com a estimativa residual de 10% sobre o valor de aquisição. 100 mil, pessoal. A 100 mil, tá? Aqui é 1 milhão, né? Faltou 3 zeros aqui. Aí ele diz, ó, o equipamento tem produzido 18 milhões de unidades. Aqui, pessoal, 18 milhões, ó, 18 milhões, tá? Nessas condições, ao final do requerido contábil, o valor líquido contábil. Para eu saber o valor líquido, pessoal, eu tenho que calcular esta depreciação. Aí, na hora que você vai calcular, ó, você vai fazer isso aqui, pessoal. Ó, corta esses 3 zeros com esses 3, mais esses 3 com esses 3, tá? Ó. Aí ficou, ó, 1 milhão menos 100 mil vai dar 900 mil, ó. Então ficou assim, ó, 900 mil vezes 18, vezes 18, dividido por 100. Aqui, pessoal, eu posso cortar, ó, esse 2 zero com esse 2 zero. Então vai ficar 9 mil vezes 18 é a minha depreciação. Vamos ver quanto é que vai dar. 9 mil vezes 18 vai dar igual a 162 mil, pessoal. A depreciação foi 162 mil, tá? Aí eu venho aqui, ó, 162. Tá certo? 162. Aí vamos ver se vai dar certo, pessoal. 1 milhão, 1 milhão menos 162 vai dar igual a 838. Então aqui, pessoal, está errado. Não é 738, tá? É 838. Então, o item está errado. Conseguiram entender, pessoal? Essa daí? Conseguiram entender? CESP bem mais fácil do que a FGV. Pessoal, o detalhe da banca CESP, qual é o detalhe da banca CESP? É que você tem que fazer muita leitura dos CPCs, tá? Então, o detalhe da banca CESP são os CPCs. Se você pegar aqui as questões da FGV, você vai ver que as questões da FGV não tem nada teoria, é só cálculo pesado, tá? Então, cada banca tem a sua característica. A banca CESP, ela trabalha muito com o quê? Com que você faça muita leitura. Faça muita leitura, tá? Então, se você for fazer concursos, por falar em concurso, pessoal, foi aberto o concurso da banca da FCC para a Cefaz de São Paulo, tá? Vamos para a questão de número 17. A questão 17 diz o seguinte: julgo it subsequente acerca do tratamento contábil de elementos patrimoniais ativos. Considere que determinada indústria tenha adquirido equipamento industrial pelo valor de 1 milhão e que sua vida útil tenha sido estimada em 10 anos. Considere ainda que esta indústria trabalha com a expectativa de valor residual de 10% do valor original e adote o método da soma dos dígitos decrescente para o cálculo da depreciação. Nessa situação, o valor contábil líquido do bem, ao final do quarto ano integral de depreciação, será superior a 450 mil. Então, pessoal, ele quer saber o valor contábil líquido. Então, a gente faz isso aqui, ó, 1 milhão menos a depreciação. Aí ele quer saber se isto aqui, ó, vai ser maior do que 450 mil, tá certo? Maior do que 450 mil. Então, vamos fazer os cálculos, pessoal. Veja que agora a questão quer método dos dígitos decrescente. E veja que a vida útil, ó, é de 10 anos, tá? Então, você faz isso aqui, pessoal, ó. 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais um. Que vai dar quanto? Aí, ó.
19 com 8, 27, com 7, 34, 34 com 6, 40, 45, 49, 52, 54, 55. Pegando esse 55, pessoal, eu coloco em todos aqui, ó, 55, 55, 55 e 55, tá? Como ele quer só os primeiros 4 anos, ó, ele quer só os primeiros 4 anos, então eu vou utilizar esses daqui, tá? Então, como é que eu faço? Pessoal, eu faço da seguinte maneira, ó. 1 milhão menos. Veja que o valor residual é 10%, ó. Menos 100 mil, que multiplica. Aí você vai fazer aqui, pessoal. 10 sobre 55, ó. Aqui vai ser o ano 1. O ano 2 do mesmo jeito, tá? 900 mil, já vou botar direto, ó. 900 mil vezes 9 sobre 55. O ano 3 vai ser 900 mil vezes 8 sobre 55. E o ano 2, aliás, o ano 4, né, que são 4 anos, 900 mil vezes 7 sobre 55, tá? Então, vamos ver aqui, pessoal, ó. 900 mil vezes 10 dividido por 55 vai dar 163.636. O segundo ano, 900 vezes 9 dividido por 55, que vai dar 147.272, tá? Aí vai ter umas casazinhas aqui décimo. O terceiro ano, pessoal, vai ser 900 vezes 8 dividido por 55, que vai dar 130.909. E por último, 900 vezes 7 dividido por 55, que vai dar 114.545. Aí vamos ver quanto é que vai dar aqui, pessoal. 163.636 mais 147.272 mais 130.909 mais 114.545, que vai dar igual a 556, ó, pessoal, 556.362, tá? Aqui, ó, 1 milhão menos 556.362, pessoal. 1.556.000 menos 362 vai ser maior do que 450? Não, será menor, tá certo? Será menor. Será quanto? Ó? Vou só pegar e só diminuir 556, tá? Ó, 1 milhão menos 556.362. Vou errei aqui. 1 milhão menos 556.362. Vai dar igual a 443.638. Então, pessoal, veja que 450 é maior. Então, ele está dizendo, ó, ao final do quarto ano, a depreciação será superior a 450 mil. Não, será inferior, tá certo? Então, ó, o valor contábil, quer saber o valor contábil, ó, tá? Ele está perguntando se é maior do que 450. Não, é menor, pessoal, é 443, tá? O item está errado, tá certo? Aqui, pessoal, você também poderia fazer, ó, você poderia fazer os cálculos dessa depreciação, pessoal, somente da seguinte maneira, ó, você também poderia fazer, ficaria mais fácil, tá? Aqui eu mostrei que a gente fez cada um ano, mas como são 4 anos, ó, você olha aqui, ó, 4 anos está aqui eles, ó, tá aqui, tá? Você poderia fazer da seguinte maneira também, ó.
você pegaria aqui, ó, 900 mil, tá certo? Que é o valor depreciável, ó, valor depreciável. 100 menos 100 mil, 1 milhão menos 100 mil vai dar 900 mil, ó, 900 mil, vezes. Como são 4 anos, pessoal, você pode somar aqui, ó, 10 mais 9, 19, 19 com 8, 27, 27 com mais 7, 34. Ó. 34 sobre 55. Daria no mesmo também, tá certo, pessoal? Então, você pode somar aqui os 4, ó, porque a fração, o denominador vai ser igual. Então, você poderia fazer desta maneira, tá? Então, ficaria 900 mil vezes 34 dividido por 55 daria o mesmo, pessoal, 556.363,64, tá? Aqui deu 362 porque eu não coloquei aqui, ó, os pedacinhos dele, tá? Então, desta maneira você também pode fazer, tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos para a 18, pessoal. A 18 diz o seguinte: a receita gerada pela atividade é uma base adequada para a determinação do método de depreciação dos ativos imobilizados, uma vez que considera a capacidade de geração de benefício futuro de cada ativo utilizado. Pessoal, receita gerada não é base adequada para a determinação da depreciação, tá certo? Então, o item está errado. Não é a receita que vai ser a base para a determinação do método da depreciação, tá? O que é que vai ser a base da método da depreciação? Vai ser a política contábil adotada pela empresa. Então, o item aqui está errado. Vamos para 19. A respeito do tratamento contábil de itens imobilizados, julgo o item a seguir. Um terreno utilizado como pedreira, com vida útil limitada em 30 anos. Então, veja que aqui, pessoal, ele limitou a vida do terreno em 30 anos, tá? Deve ser depreciado separadamente de um edifício utilizado por uma entidade para execução das atividades administrativas, já que no caso da pedreira, o terreno deve ser depreciado de modo a refletir os benefícios a serem retirados. E aí, pessoal, esse item está certo ou errado? O item está certo, tá certo, pessoal? Ó, aqui eu tenho aqui, ó, esse terreno todinho aqui, pessoal, é a pedreira, tá? E aqui tem a casa construída, tá? Ou seja, o edifício, ó. Pessoal, esse edifício, ele vai ter um tipo de depreciação, tá? A pedreira, ele vai ser depreciado de modo que, de modo para refletir os benefícios a serem dele retirados, ou seja, sempre que a gente tratar de exaustão, exaustão, pessoal, ou seja, você está tirando ali da pedreira as pedras é porque o terreno vai se exaurir. Então, quando a gente trata de exaurir, para exaurir um terreno, pessoal, o que é que acontece? É através dos benefícios dele retirados, tá? Então, esse item está verdadeiro. Pedreira vai ser um tipo de depreciação e o edifício vai ser outro tipo de depreciação. E são feitas depreciações, pessoal, separadamente, tá certo? Vamos para 20. Julgo o item subsequente relativo a depreciações, alterações e baixas de bem. A baixa de um bem se refere à sua inclusão no ativo imobilizado. Pessoal, esse item está certo ou errado? Errado. A baixa de um bem, pessoal, é a exclusão. É a exclusão. Então, o item está errado. Tá certo? A inclusão é quando eu adquiro um bem. O que é a baixa de um bem? A baixa de um bem, pessoal, é você tirar ele da empresa, tá? Ele baixou por quê? Porque você vendeu, você alienou, você trocou. Então, você vai dar baixa desse bem, tá? A 21. Julgo o item subsequente relativo a depreciações, alterações e baixa de bem. No método de depreciação por cotas crescentes, considera-se o menor desgaste para um bem no começo de sua vida útil e maior desgaste desse bem
ao final desse período. Pessoal, o que é cotas crescentes? Cotas crescentes é método dos dígitos, tá? Então, método dos dígitos, tá? Dígitos. Ele pode ser, ó, crescente e decrescente. O mais ideal, sempre a questão vai falar, pessoal, que o método é decrescente, tá? Quando ele é decrescente, pessoal, o maior desgaste no início, tá certo? Por quê? Porque no método decrescente os índices são maiores, tá? No método crescente, pessoal, o que é que vai acontecer, ó? No método crescente, o maior desgaste, ó, maior desgaste no final, tá certo? Então, pessoal, o item está certo ou errado? O item está correto, exatamente, pessoal. Muito bem. Então, ó, sempre que a gente for falar em questões que seja método dos dígitos, pessoal, se a questão não disser nada, método decrescente, tá? Mas veja que a questão aqui já falou método das cotas crescentes. Então, o maior desgaste será no final do exercício, tá? Então, nosso gabarito aqui está correto. Vamos para 22. Julgo o item subsequente relativo a depreciações, alterações e baixa de bem. O valor residual de um bem se refere ao somatório de suas perdas parciais de valor ao longo de seu uso. Está certo ou errado, pessoal, essa 22? Errado. Por que que está errado, pessoal? O valor residual, ele é imaterial, tá certo? Ele é imaterial, ou seja, ele só serve para você calcular o valor depreciável, tá certo? Então, o que significa isto? Ó? Ele é um valor estimado pela empresa, um valor estimado pela empresa, tá certo? Então, ó, eu comprei uma máquina por 100 mil. Aí a empresa disse, ao final da vida útil dela, depois de 10 anos, um exemplo, né, pessoal? Eu vou vender ela por 80 mil. Então, isso aí é o valor residual, ou seja, um valor que ele só vai servir para o cálculo da depreciação, tá certo? Vamos para 23. À luz dos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, julgo o item que se segue. A vida útil e o valor residual utilizados no cálculo da depreciação de ativos imobilizados devem ter os seus valores revisados pelo menos ao final de cada exercício. Pessoal, esse item está correto. Veja lá o PDF que eu mandei para vocês, tá? Ao final de sua vida útil, tanto aliás, todos os anos, ao final do exercício, vida útil e valor residual, eles são novamente reestimados, tá? Então, esse item está correto. Vamos para 24. 24, pessoal, leia aquele PDF que eu mandei para vocês, tá? Com relação aos critérios de avaliação de ativos e passivos de companhia aberta, julgo o próximo item. Avaliação de ativos intangíveis pelo método de custos requer que, após o seu reconhecimento inicial, um ativo intangível com vida útil definida tenha o seu custo deduzido da amortização acumulada, devendo o processo de amortização ser iniciado a partir do momento em que o ativo é adquirido, cessando somente quando da sua baixa definitiva. Pessoal, nós temos dois tipos de ativos, tá? Ativo
com vida útil definida e ativo intangível, tá? Ativo intangível. E ativo intangível com vida útil indefinida. A gente vai ver isso aí mais na frente, quando a gente estiver trabalhando com impairment, tá? Mas aí a gente já vai para essa ideia aqui, ó, indefinida. Pessoal, com vida útil definida, ele é amortizado. Amortizado, tá? Com vida útil indefinida, ele não é amortizado. Não é amortizado. Tá certo? Então veja que a questão disse que a vida útil é definida. Então, se ele é definida, pessoal, ele é amortizado, tá? Então, se ele tivesse a vida útil indefinida, não era amortizado. Aí, qual é o detalhe aqui da questão? Pessoal, a questão é justamente isso aí que é a banca CESP, tá? Ele quer que você se perca na leitura. Olha o que é que ele está dizendo, ó. Vou apagar aqui para você entender aqui, ó. Devendo o processo de amortização ser iniciado a partir do momento em que o ativo é adquirido. Não, pessoal, quando é que eu começo a depreciação? Eu começo a depreciação quando o ativo está pronto para uso. Eu posso adquirir hoje e só vou começar a usar, pessoal, no próximo ano. Então a depreciação começa quando ele está realmente pronto, tá certo? Não é quando eu não é quando eu adquiro, tá? Não é quando eu adquiro. Pode ser que eu compre hoje e comece a usar hoje, mas qual é o normal? Normal, pessoal, que as questões perguntam. Você adquire hoje e começa a utilizar daqui a 2, 3 meses. Então, a depreciação começa daqui a 2, 3 meses. Por isso que esse item está errado. Tá certo? Vamos para a 25. Vamos para a 25, tá? Vamos, vamos para a questão de número 25, pessoal. Veja o seguinte, ó, pessoal, eu procurei, pesquisei, tá? Eu trouxe as 25, aliás, foram 27 questões de 2025 até 2022, as últimas 25 questões que a banca Sebrasp e Cesp cobrou sobre depreciação, tá? Então veja que a banca cobra de uma maneira, a FGV cobra de outra maneira e a FCC cobra de outra maneira, tá? Vamos aqui para a questão 25. Com relação aos critérios de reconhecimento, mensuração e avaliação de itens patrimoniais diversos, julgo o item aqui. Em se tratando de vida útil de um equipamento, se houver divergência entre o prazo estimado pelo fabricante, o prazo previsto na legislação fiscal e o prazo de uso estimado pelo usuário, deve-se, para fins contábeis e gerenciais, optar por este último. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo. Por quê? Porque quem diz, pessoal, quem diz o prazo de estimado é a empresa, tá certo? Então, ó, o prazo de uso é estimado pela empresa, tá certo? Então, ó, pela empresa. Então, esse item está verdadeiro. Vamos para a 26. A 26 diz o seguinte: um ativo imobilizado reconhecido inicialmente pelo valor de 100 mil, com vida útil estimada de 80 meses e valor residual de 20%, terá um valor contábil líquido superior a 50 mil, logo após o decurso de 50% de sua vida útil. Pessoal, veja que aqui ele colocou mais as questões para você pensar matematicamente do que nas duas coisas, né? Pensar matematicamente e pensar na situação da depreciação. O que é que a questão está querendo? A questão está querendo isso aqui, ó. Você tem um imobilizado
que o início dele foi de 100 mil, e eu tenho uma depreciação acumulada, que eu não sei ainda quanto é, e ele está dizendo, pessoal, que o valor contábil dele, tá? O valor contábil está superior a 50 mil. Vamos ver se está superior a 50 mil, pessoal. Vamos ver se está superior a 50 mil, tá? Então vamos lá. Primeiramente, ele vale 100 mil, ó. 100, tá certo? Com vida útil estimada de 80 meses. Aqui, pessoal, ó, 80. Valor residual de 20%, ó. 20 mil. E ele quer saber logo o decurso de 50% de sua vida útil. 50%, 40 meses. Tá certo? 40 meses. Aí, pessoal, 100 menos 20 dá 80 vezes 40 dividido por 80. Pessoal, então o que é que vai acontecer? Ó? 80 vezes 40 vai dar quanto? 80 vezes 40 dividido por 80. Ó, você pode fazer isso aqui, pessoal. Ó. Vamos fazer aqui na calculadora, tá? 8 vezes 4, 32. Então, vai dar 32 mil aqui, pessoal. Ó. A depreciação, 32 mil, tá? Depreciação de 32 mil. Aí, pessoal, 100 menos 32 vai dar quanto? 100 menos 32 vai dar 68. Então, nosso gabarito aqui, ó, está certo. 68 é maior do que 50 mil. Então, nosso gabarito está correto. Conseguiram entender, pessoal, essa 26? Muito bem. Opa, eu fiz as continhas erradas aqui, foi 80 vezes 40 dividido por 8. Ah, é. O 40 mil, errei aqui, pessoal. Opa, mais um 40 mil, aqui 40 mil, pessoal, ó, 60 mil. Mais 60 mil é maior do que 50 mil. Então, nosso gabarito aqui também está correto. Correto, tá? Muito bem. Tá certo agora, né? Ok, vamos lá, pessoal. Vamos para a 27. A 27 diz o seguinte: julgo o item a seguir em relação aos tipos de registro que deve ser feito nas respectivas contas e natureza de saldos. As contas de amortização acumulada de ativos serão debitadas quando houver alienação do ativo a que fizerem referência. E aí, pessoal, as contas de amortização acumulada, o que é que vai acontecer, ó? Tá certo ou errado, pessoal, essa de 27? Essa 27 tá certo ou errada? Essa daqui tá em russo. Então vamos lá, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o imobilizado, ó. Imobilizado, tá? Imobilizado. Ele aqui, ó, era 100 mil. E eu tenho uma depreciação acumulada de 30 mil, tá certo? Veja, pessoal, que imobilizado é uma conta de natureza devedora. Depreciação acumulada ó, é uma conta de natureza credora, tá? Aí, quando eu vou dar baixa, pessoal, quando eu vou dar baixa desse ativo, o que é que vai acontecer? Ó? Quando eu vou dar baixa do ativo imobilizado, baixa do ativo imobilizado, quando eu vou dar baixa do ativo imobilizado, pessoal, esta conta aqui, ó, depreciação acumulada, ela vai ser debitada, tá? Por que que ela vai ser debitada? Porque eu vou dar baixa dessa conta. A gente vai ver isso aí um pouco mais à frente, tá? Então, esta conta aqui, pessoal, ela será debitada, ó, depreciação acumulada. Então, na baixa de um ativo, eu tenho que debitar esta conta de depreciação acumulada, tá? Então, as contas de amortização acumulada de ativos serão debitadas quando houver alienação do ativo a que fizerem referência. Então, o item está correto, tá?
O que é alienação, pessoal? Alienação é você pegar o seu ativo e você vender, é pegar o seu ativo e você doar, é pegar o seu ativo e você trocar. Então, você alienar significa o quê? Dar, vender ou trocar, tá certo? Então, você tirou o ativo ali do seu patrimônio. Então é isto, pessoal. Qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp, tá? Vou anotar aqui meu WhatsApp, pode ser que vocês esqueçam. 61 98532 3574, tá? Pessoal, uma boa noite a todos e qualquer dúvida, pode mandar aí um WhatsApp, tá? Até mais, pessoal.